Olá, meus amados irmãos e irmãs, sou eu, Diácono Fernandinho, e tenho a alegria de passar aqui nesse dia para partilharmos um pouco acerca da quaresma do glorioso Arcanjo Miguel, o príncipe da Igreja de Jesus, glorioso guerreiro que combate os combates celestes. Mas antes de adentrarmos na quaresma propriamente dita, é preciso compreender essa realidade dos anjos, aquilo que a doutrina e a tradição nos ensinam. São Tomás de Aquino, grande doutor da Igreja, vai nos ensinar que antes de Deus criar o mundo visível, humano, espiritual, real, Deus vai criar o mundo angélico, o mundo espiritual. Dentro dessa realidade, Ele cria centenas de miríades e miríades de anjos que estão ao seu serviço, estão para adorá-lo e glorificá-lo. Entre esses anjos, havia um muito conhecido, um anjo pelo qual expressava a beleza da criação. A própria palavra diz que por ele foram criadas as pedras preciosas, tamborins e tudo mais. Chega a lhe chamar de querubim ungido e até mesmo de aferidor de medida, ou seja, ele era a medida de toda a beleza do que Deus havia criado. Esse anjo chamava Lúcifer. Lúcifer, cujo nome diz possuidor de luz, aquele que tem a luz, era aquilo que de mais belo Deus havia criado entre as suas criaturas. Chegou um momento que Deus precisava colocar à prova a fidelidade desses anjos ao seu plano. E aí então Deus explana, segundo São Tomás de Aquino, o seu plano da encarnação, o que é chamado de princípio encarnacional. O plano de que Deus haveria de se fazer homem, se encarnar na realidade humana e vir à Terra através de uma mulher, colocando a natureza humana acima dos anjos. Isso causou uma grande rebelião entre alguns anjos. Lúcifer se enche de orgulho e se revolta contra esse plano de Deus, não aceitando de forma alguma aquele projeto. Era como se fosse um absurdo para ele. Era como se ele questionasse: como Deus Todo-Poderoso e Santo vai se encarnar numa realidade humana inferior à nossa angélica, e não em mim, dizia Lúcifer, que sou o mais belo de toda criatura, o mais belo de toda a criação. Diante dessa rebelião, Lúcifer acaba conquistando 1/3 de todos os anjos, e eles se rebelam. E no meio dessa rebelião, no meio dessa bagunça, vamos assim dizer, desse combate, da desobediência contra a obediência, se levanta um pequeno arcanjo, um pequeno anjo que estava ali na penúltima fileira das realidades angelicais. Um arcanjo pequeno, que diante daquela rebelião, diante daquela revolta, que tentava contra a obediência e o plano divino, mais do que depressa ele se ergue e proclama: quem como Deus? Micael, do hebraico. Quem como Deus? Daí nós traduzimos então Miguel. O nome Miguel quer justamente dizer isso. Quem como Deus? Ou seja, ninguém está maior do que Deus e ninguém pode se colocar no lugar de Deus, ninguém pode se querer fazer-se de Deus. Miguel, então, um anjo, se revolta contra aquela proposta de Lúcifer de se rebelar contra a vontade divina, junta os seus anjos, e no livro do Apocalipse, capítulo 12, vemos esse grande combate sendo travado, onde Lúcifer e seus demônios são lançados para o abismo do inferno. E aí então Miguel, com seus anjos combatentes, guerreiam para a glória de Deus na humildade divina. Dentro dessa realidade nós compreendemos então que Miguel assume aquilo que é chamado de a grande milícia celeste. Ele é o chefe de todos os anjos. Ele é aquele que está ao serviço do Senhor, defensor zeloso da glória de Deus. Miguel é aquele que brada sobre os céus e na terra, que ninguém é comparável à majestade divina, que ninguém se iguala ao poder e à glória do Altíssimo. Miguel é aquele que defende a glória de Deus e, por consequência, segundo a tradição da Igreja, é também o guardião das almas fiéis a Deus. É por isso que ele é aquele que assiste às almas no último momento da vida. Assim nós rezamos na quaresma de São Miguel. É ele também o guardião da Igreja. Diante das dificuldades, das apostasias, dos problemas, o Papa Leão XIII compôs uma pequena oração chamada Pequeno Exorcismo de São Miguel, pedindo que todos rezássemos
pedindo que ao glorioso arcanjo, que da mesma forma como ele expulsou o inimigo do céu, como ele expulsou e combateu pela verdade de Deus e para a glória de Deus o grande inimigo chamado Lúcifer, ele continua também combatendo todo e qualquer tipo de mal que tenta nos desviar da vontade de Deus e do seu plano salvífico, e também de tudo aquilo que tenta nos tirar da presença do Senhor. É Miguel, o glorioso arcanjo, que vai nos defender neste combate contra as hostes do inimigo. Inimigo esse que o Catecismo da Igreja Católica ensina que não é uma força ou algo distante, mas é também um mal não circunstancial, mas ele é o pervertido e o pervertedor, aquele que causa toda a desgraça sobre a face da terra, porque a partir do princípio que ele rompeu com a obediência, ele deixou de ser obediente a Deus. A partir desse momento, ele se torna mal por excelência. E aí, então, o próprio Jesus vai dizer que ele é o perverso, o pai da mentira, que tem uma tríplice missão: matar, roubar e destruir. É contra este mal que nós lutamos. E é contra este mal que contamos com a ajuda do glorioso arcanjo Miguel. Devotíssimo de São Miguel, São Francisco de Assis, por volta de 1224, sobe o alto do Monte Alverne e ali faz a sua primeira quaresma em honra ao glorioso arcanjo Miguel. Iniciando-a na festa da Assunção da Virgem Maria em 15 de agosto, São Francisco se põe em penitências e oração. E ali no alto do Monte Alverne, ele tem uma visão de um anjo com 6 asas. E ele via nesse anjo um homem crucificado e chagado. Ali naquela quaresma, já abatido pelas penitências firmes e fortes que ele se impunha, ele foi também transfigurado na imagem de Jesus crucificado. Quando ele estava fazendo a quaresma de São Miguel, São Francisco recebe os estigmas de Jesus e desce depois daqueles dias transcorridos na festa dos arcanjos, dia 29 de setembro, ele desce o Monte Alverne, construindo as chagas de Jesus em suas mãos, em seus pés e também em seu peito. São Francisco de Assis é chamado a partir daí de o Pai Seráfico, segundo uma santa mística da Igreja, que teve uma visão do céu. Ao olhar um trono bonito, vazio, o Senhor Jesus dizia a esta santa que aquele trono pertencia a Lúcifer, mas ele se rebelou e perdeu o seu lugar no céu. E aí então Deus deu a ele para São Francisco de Assis, que com sua humildade e amor profundo devolveu a glória do Altíssimo em seu coração e no coração de tantos homens e mulheres que agora, como ele, também fazem essa quaresma de São Miguel. Meu irmão, minha irmã, a quaresma de São Miguel tende a nos ajudar a tantos aspectos. Logicamente, para nos ajudar no combate contra o mal, contra esse espírito rebelde, quebrador de promessas. Mas a quaresma de São Miguel tende também a nos ensinar a sempre não deixar que nada tome a glória de Deus em nossa vida, que nada roube o seu lugar e a sua vontade. A quaresma de São Miguel também nos ensina a graça da obediência, de escutarmos a vontade de Deus e sermos obedientes e dóceis a ela. Mas também a graça de fazermos a quaresma de São Miguel vai nos ajudar a proclamar em toda e qualquer circunstância: quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus diante das tribulações, das dificuldades, dos problemas, das lutas, das doenças, de tudo aquilo que às vezes nos aflige ou oprime. Quem como Deus para nos defender, para nos ajudar, para nos socorrer. Que essa quaresma de São Miguel, que hoje encerramos na festa dos arcanjos, nos ajude a proclamarmos a grandeza e a glória de Deus, através do canto humilde e sublime, gritado bradamente no alto do céu: ninguém se iguala à glória do Altíssimo. Quem como Deus? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Que Deus te abençoe e que o glorioso Arcanjo Miguel te ajude a proclamar a glória do Altíssimo em sua vida.